Então, hoje nós vamos aprender a como utilizar o Allflex Connect para coletar dados no confinamento. Então, o primeiro passo, né, a gente conectar o nosso equipamento aí, um bastão Allflex, no nosso dispositivo celular. Importante que o Bluetooth esteja ativo para poder o aplicativo reconhecer o equipamento. Então, aqui você clica no nome do seu dispositivo, do seu bastão que vai efetuar as leituras, e ele precisa estar azul para se conectar. Entrando em configuração, em campos personalizados, eu já tenho alguns campos que eu preenchi, que vão ser fundamentais para a coleta de índices zootécnicos para poder avaliar o meu confinamento. Então, aqui eu já tenho peso de entrada, data de entrada, fornecedor, origem, né, que esse animal está vindo, o curral ou então lote, a baia que ele vai se encontrar. A gente coloca aqui algumas vacinas e vermífugo para poder classificar o protocolo sanitário. E, por último, o peso de saída, data de saída, o frigorífico que esse animal vai ser abatido, e coloquei aqui um peso morto e um campo de observações. Lembrando que para criar um campo basta clicar no maisinho e você coloca o nome do campo e o tipo de resposta. Por exemplo, se eu fosse criar um campo de peso, eu colocaria aqui como números para aparecer apenas o quadro de números para ser preenchidos. Se eu for colocar um campo de data, eu colocaria fecha, que em espanhol significa data, tá? E finalizo com um Vzinho. Então, eu já tenho os meus campos criados aqui. Outro ponto, nós vamos ativar como vai ser o grandes animais que vai ser na entrada do meu confinamento. Eu vou entrar em ajuste de escaneio e vou ativar esses valores por defeito, que vão ser valores padrão. Então, alguns itens dos meus campos que eu criei vão ser padrão, então eu não preciso ficar clicando ali, por exemplo, no protocolo sanitário de entrada desses animais, tá? Então, eu venho aqui agora em início, eu já criei a minha lista com o nome de confinamento, e aí eu vou começar a fazer o cadastro desses animais. Então, venho aqui, e aí quando ele me pergunta quais são os campos que vão ser padrões, então, por exemplo, a data de entrada, que vai ser padrão para todo mundo, o meu fornecedor, se eu quiser colocar que foi só de uma fazenda, posso escrever aqui que foi um lote específico, vai ser só da Fazenda Alvorada, que eu comprei da Fazenda Alvorada, e todos eles vão ir para o lote, para o curral, para a baia 4. Como essas vacinas e vermífugo vão ser padrões, o Bóvilis Vista Once, o Bóvilis Polistar T, o Panacuro e o Raivacel, todos eles eu vou deixar ativo, porque vão ser feitas aplicações, e apenas o Zuprevo aí que eu vou deixar como opção, para poder marcar ali se vai ser feito ou não. E o peso de entrada vai variar também de acordo com cada animal, né? Então, agora nós vamos fazer aqui a leitura de um brinco. Vou colocar ali qual que foi o brinco visual desse animal. Então, o brinco visual dele, 1, 2, 3. O meu peso de entrada, esse animal tá com 330 quilos. E as outras informações, elas já foram preenchidas, que eu deixei como padrão. Então, né, hoje, dia 4 de agosto, veio da Fazenda Alvorada, vai pro Curral 4. E aqui já tá marcado, né, quando ele fica marcado como azul, é como foi feito, né, a aplicação dessas vacinas e vermífugos. Zuprevo, por exemplo, não vai ser aplicado. E as informações aqui vão ser completadas depois, no final, quando esse animal for, né, de fato, sair do confinamento e for para abate. Então, eu coloco o seguinte para o próximo animal, vou ler outro brinco. Então, agora o meu brinco visual é 4, 5, 6. O peso de entrada desse animal vai ser de 340 quilos. As informações que eu coloquei como padrão já estão preenchidas, mas eu consigo editar se eu quiser, por exemplo, o curral, ele vai para o curral 5, 6. Aqui, no caso, eu vou colocar que eu fiz a aplicação de Zuprevo e vou finalizar, vou fazer mais um animal aqui de teste. Seguinte. Então, eu li meu próximo animal, vou colocar 7, 8, 9, meu brinco visual. Esse animal entrou com 350 quilos, também no dia 4 de agosto, Fazenda Alvorada, e o Zuprevo não coloquei como aplicado, não. Então, eu vou finalizar aqui, e aqui estão todos os meus 3 animais que eu li, e quando eu abro aqui, todas as informações estão aqui marcadas. Vou compartilhar esse arquivo com uma planilha de Excel. Então, aqui mostra quem que é o meu brinco eletrônico, o visual, o peso de entrada, a data de entrada, o fornecedor que foi fazendo a alvorada, o curral que a gente cadastrou.
Esse true quer dizer que é sim, que significa verdadeiro em inglês, tá? Então, tá marcado que sim, e falso é que, falso no caso que não foi marcado, uso prevo. E as informações que a gente ainda não tem, que vão ser editadas ao longo do meu manejo, tá? E lembrando que para editar a ficha do animal, preencher aqueles outros campos que já tínhamos previamente colocados na hora da criação da lista, eu tenho 3 formas de encontrar esse animal, ou pelo brinco eletrônico, ou pelo brinco visual, ou pelo nome da lista. Os 3 são fáceis de ser encontrados, mas o mais usual é pelo brinco eletrônico, porque já vai ir direto na ficha daquele animal que a gente quer editar as informações. Então, nesse caso, vou ler aqui um brinco com um bastão, e ele já trouxe ali a ficha do meu animal automaticamente. Eu venho nos 3 pontinhos no canto superior direito, clico em editar e a ficha do meu animal abre. Lembrando que para editar o campo, eu tenho que já ter selecionado ele na criação da lista. Eu não consigo acrescentar um campo depois que a lista já foi criada, apenas editar. Então, vamos falar que o meu animal já saiu aqui com os seus 550 quilos, 510 quilos. A data que ele saiu, né? Vamos falar que é um confinamento aí que durou um tempo de 100 dias. Então, vai sair em torno ali do dia 12 de novembro. O frigorífico, eu posso colocar o nome ou não do frigorífico que esse animal foi para abate. Então, vamos colocar aqui que ele foi para JBS. E o peso morto ali eu vou preencher posteriormente. O campo de observações, ele pode ser preenchido durante o manejo também, né? Se eu precisei fazer algum lançamento de medicamento para algum animal que estava doente, ou não. Então, eu finalizo aqui no Vzinho e as informações daquele animal foram completadas. E, mais uma vez, eu clico aqui na minha lista, clico nos 3 pontinhos e compartilho essa planilha ali. Lembrando que a lista, que, né, o animal que eu preenchi foi o primeiro da linha, o final 81, né? Então, a gente tem aqui as informações do peso de saída, a data de saída, o frigorífico que ele foi ali, tá?